Senhor presidente, o Senado Federal criou a comissão especial para o aperfeiçoamento do Pacto Federativo em uma conjuntura de crise aguda das finanças estaduais e municipais. Mas não são apenas estados e municípios que enfrentam problemas. Também a União e o setor privado atravessam um momento de dificuldades. O desafio da comissão é, dentro desse contexto adverso, encontrar e propor soluções que, há um tempo, aliviem as finanças dos entes federados e aperfeiçoem as relações federativas, sem transferir problemas para o setor privado nem para as futuras gerações, mas, ao contrário, aproveitando o momento para avançar no enfrentamento de problemas crônicos que vive a federação. Muitos pensarão que o momento não é propício, mas é um fato histórico recorrente que períodos de crise tendem a ser períodos de decisões marcantes e de reformas duradouras. De fato, a Federação Brasileira tem sido castigada por uma insuficiência histórica de recursos para as esferas estadual e municipal, que com o tempo vieram a assumir voluntariamente ou por força de leis federais encargos incompatíveis com os meios à sua disposição. Longe de arrefecer, esse problema vem se avolumando com o tempo. Por sua vez, as receitas próprias estaduais têm demonstrado relativa falta de dinamismo, por força da guerra fiscal que se instalou no âmbito do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. De longe, a principal receita tributária dos estados. Ao disputar indústrias e investimentos, os estados sacrificam receitas importantes para o prejuízo dos serviços que obrigatoriamente devem prestar à comunidade. Os municípios que recebem 25% da arrecadação do ICMS não sofrem menos do que os estados. A guerra fiscal tornou-se uma praga que assola sem compaixão as finanças estaduais e, por tabela, também as municipais. Várias tentativas já foram feitas para refrear ou eliminar a guerra fiscal, com efeitos muito limitados até o momento. Tão forte é o ímpeto da guerra fiscal que mesmo a Lei Complementar número 24 de 75, que dispõe sobre a concessão de benefícios e incentivos fiscais, foi sistematicamente atropelada. Nos últimos anos, intensos debates no Senado Federal e no Conselho Nacional de Política Fazendária, no CONFAS, convergiram para uma proposta de redução da alíquota interestadual do ICMS, que é o instrumento básico da guerra fiscal. O maior trabalho, creio, já foi feito. Os estados negociaram entre si intensamente, chegaram a um consenso sobre as alíquotas interestaduais e evoluíram para um cronograma de convergência que atende aos objetivos da iniciativa. Essa é, ao nosso ver, e aí eu concordo com a senadora Lúcia Vânia, a reforma mais importante do tributo mais importante da federação. Essa é a direção que julgo devemos seguir. Estamos perto do ponto de chegada, mas ainda não o atingimos. Está pendente uma resolução do Senado para convalidar esse acordo. O Senado deliberou e se encontra ainda na Câmara dos Deputados a convalidação dos incentivos fiscais. E é fácil compreender por que isso ainda não aconteceu. O ICMS tem sido um instrumento importante de atração de investimentos para as regiões relativamente menos desenvolvidas do país. É um mau instrumento, mas ainda assim é o instrumento disponível. A reforma do imposto não pode ser feita sem a substituição desse instrumento por outro, sob pena de reproduzirmos ad eterno as imensas diferenças de desenvolvimento entre os estados do país e as regiões de cada estado. A solução para esse impasse aparente existe e é bem conhecida. Trata-se da criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, cujos recursos serão destinados exclusivamente
para investimentos nas regiões mais pobres do país, não apenas no Nordeste e no Norte, mas em todos os estados do Brasil, pois não há estado brasileiro que tenha erradicado em todo o seu território o flagelo da pobreza e da falta de dinamismo econômico. O Vale do Ribeira, em São Paulo, a metade sul do Rio Grande do Sul, para apenas ilustrar 2 exemplos. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional não podem, é claro, se transformar em mais uma fonte de receitas para cobrir déficits orçamentários. A aplicação desses recursos deve obedecer a critérios técnicos e legais, observar estratégias definidas e focar as vocações econômicas de cada realidade, de cada localidade. Por isso, não basta criar o fundo e separar recursos para que ele funcione. É necessário instituir uma política nacional de desenvolvimento regional que discipline a aplicação dos recursos. Por sua própria natureza, essa política não pode ser formulada via decreto, como já foi feita no passado recente. A nossa primeira PNDR foi feita por decreto pelo presidente Lula. O ministro da Integração era o ministro Ciro Gomes. Teve o apoio da secretária de Desenvolvimento Regional, que era a professora Tânia Bacelar, mas não houve a participação e a audiência da sociedade brasileira para a consecução do instrumento de política de desenvolvimento tão importante. Ela tem que emanar de discussões democráticas e abertas com os técnicos, os especialistas, os possíveis empreendedores, as autoridades estaduais e municipais e, acima de tudo, com as comunidades envolvidas, para que os esforços não se tornem mais uma iniciativa de gabinetes fechados, fadada ao fracasso. Aproveito a oportunidade para oferecer a esta comissão especial uma contribuição que considero oportuna. É um projeto de lei que todos estarão recebendo a cópia para instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Esclareço que esta não é uma contribuição de um pequeno grupo de iluminados, não é uma contribuição minha, pessoal. Ela resulta de um trabalho amplo, realizado pelo Ministério da Integração, por meio da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que em 2013 foi precedida de conferências nas 27 unidades da Federação. E a primeira foi no estado de Minas Gerais, que teve a presença honrosa do governador Antônio Anastasia, quando abrimos o ciclo das conferências estaduais. Neste movimento de debate nacional, participaram mais de 13 mil pessoas, todos os institutos de planejamento e desenvolvimento dos estados brasileiros. A academia participou intensamente do debate. Portanto, entendo que somente ao amparo de uma política de desenvolvimento regional, o fundo poderá exercer todo o seu impacto benéfico. Somente com o fundo, os estados do Norte e do Nordeste aceitarão implementar a reforma definitiva do ICMS. Aliás, os governadores já verbalizaram isso na última reunião do CONFAS com a presença do ministro Joaquim Levy. Não haverá mudança do ICMS, que é um imposto hoje de origem, para se transformar num imposto de destino, se o governo federal não criar o Fundo de Desenvolvimento Regional. Mas o que nós defendemos não é a mera criação do fundo, é que antes de criar o fundo, a gente preceda da construção de uma política nacional de desenvolvimento regional. E por isso que apresento esse texto base, esse texto preliminar para apreciação de todos os membros da comissão, oferecendo um prazo até o dia 1º de julho para as devidas contribuições, para que a gente possa, então, formalizar uma proposta da comissão, que certamente vai demandar um tempo de análise por todos os membros do Senado, é matéria que tem que ir para a Câmara, é matéria que tem que ser negociada com o governo federal. Portanto, nós vislumbramos que essa tramitação, com todo o apoio que ela poderá vir a receber dos governadores, dos prefeitos, dos congressistas, é algo para que a gente
possa concluir durante o segundo período legislativo. Portanto, a gente aqui está abrindo o debate, abrindo para o aprimoramento das contribuições em relação a essa Política Nacional de Desenvolvimento Regional, com quem já tive com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que já tive com o ministro da Integração Nacional, discutindo essa ideia e, portanto, acho que esse é um passo que pode animar a criar um ambiente de consenso para que a gente possa ter o assentimento, o consentimento dos governadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, para que a gente possa fazer avançar a mais importante mudança no sistema tributário nacional, que é a mudança do ICMS. O FDR, ao cabo e ao final, ele vai precisar de recursos. Em uma estimativa cautelosa, será necessário mobilizar anualmente recursos da ordem de pelo menos 10 bilhões de reais. Precisamos, consequentemente, identificar fontes para esses recursos. Eu lembro que essa proposta morreu no primeiro governo da presidenta Dilma, porque a proposta apresentada pelo governo federal para construir o Fundo de Desenvolvimento Regional era de apenas 4 bilhões de reais. Os governadores se recusaram a discutir a proposta. Não era um instrumento suficiente, vigoroso, poderoso para substituir os incentivos fiscais que hoje eles conseguem promover políticas de desenvolvimento industrial e de animação do setor do agronegócio nos respectivos estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Então, como nós temos que identificar fontes de receitas e diante da situação de grave desencontro das contas públicas, eu aproveito essa reunião para apresentar uma proposta. Se trata de uma proposta para que a gente possa abrir um debate e tentar identificar fontes que sejam asseguradas, confiáveis, porque os governadores também não querem dotações orçamentárias que não se cumprem, como é o caso da Lei Candir. É preciso ter fontes confiáveis e que possa, de fato, transformar o Fundo de Desenvolvimento Regional num instrumento poderoso para alavancar o desenvolvimento dessas regiões. Creio que, por uma questão de coerência com a natureza distributiva da redução das desigualdades regionais, temos de buscar os recursos necessários amparados no princípio da capacidade contributiva e da progressividade. Por isso, quero sugerir a este colegiado a criação do Imposto sobre Grandes Heranças e Doações, o IGHD, é a sigla para esse imposto, incidente apenas sobre a transferência de grandes fortunas a título de doação ou herança. Quero lembrar também que esse tributo funcionaria como um adicional federal. Portanto, nós não estamos taxando ou colocando imposto nas atividades produtivas. Esse imposto já existe a nível estadual. Nós estamos tratando de dar a progressividade a esse imposto para que ele possa contribuir com as receitas necessárias à construção do Fundo de Desenvolvimento Regional. Repito, esse tributo funcionaria como um adicional federal ao imposto de transmissão, causa-mortes e doação de competência dos estados e do Distrito Federal. Ele incidiria apenas sobre riquezas acima de determinado patamar, a ser definido em lei. Sua receita seria inteiramente vinculada ao Fundo de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades por meio do desenvolvimento econômico das regiões menos dinâmicas de cada estado brasileiro. A título de exemplo, ofereço uma sugestão de tabela progressiva para transmissões de heranças ou doações de valor até 3,5 milhões de reais, a alíquota seria zero. Nós não estaríamos taxando nenhuma herança e nenhuma doação até 3,5 milhões de reais. Acima desse valor e até 10 milhões de reais, nós teríamos um adicional de 5%. Sobre o que exceder a 3,5 milhões. A parcela que exceder a 10 milhões seria tributada em 10%. Aquela acima de 50 milhões em 15%. E aquela acima de 100 milhões
em 20%. Nossa expectativa é de que essa tabela teria potencial para arrecadar uma parte substancial dos recursos necessários ao FDR. Apenas a título de informação, o imposto estadual hoje em vigor, que é o imposto de transmissão, da herança ou de doação, ele arrecada hoje em todos os 27 estados da federação 4 bilhões e 700 milhões de reais. Então, com a tabela progressiva, nós acreditamos que esse imposto teria capacidade contributiva de responder por parte expressiva, substancial, daquele montante que estamos indicando como partida, como início para a construção do Fundo de Desenvolvimento Regional. A sugestão que acabei de fazer, ela é meramente ilustrativa, mas guarda uma característica que considero desejável. Suas alíquotas, ainda que progressivas, situam-se muito abaixo das alíquotas máximas praticadas em outros países. Por exemplo, no Reino Unido, a alíquota máxima para esse tipo de tributo é de 40%. Na França e nos Estados Unidos é de 60%. E na Alemanha é de 70%. Quero lembrar que na atual conjuntura, trabalhadores e aposentados já foram chamados a contribuir para que o país supere suas dificuldades. Por uma questão de justiça social, os detentores de riqueza devem também dar a sua contribuição. Sequer direcionamos nossos pedidos àqueles que construíram seu patrimônio, graças a seu esforço pessoal e ao seu talento, mas apenas àqueles que, por herança ou liberalidade alheia, recebam um montante expressivo de riqueza. Eu queria chamar a atenção dos senhores senadores de que aqui nós estamos tratando que serão afetados por esse projeto, ou por esse tributo, menos de 0,5% da população brasileira. Menos de 1 milhão de pessoas poderão ser atingidos por esse tributo. E nós queremos chegar com políticas de desenvolvimento para, no mínimo, 50 milhões de brasileiros que vivem nos bolsões de pobreza espalhados por todo o país. É verdade que 50% desses mais pobres no Brasil, eles habitam no Norte e no Nordeste. Mas é verdade também que esses mais pobres brasileiros estão presentes nos estados do Sul e do Sudeste. Então, acho que é mais do que passada da hora do legislador brasileiro poder dar mais equidade fiscal e trabalhar com o instrumento da progressividade para os que muito têm, possam dar perspectiva àqueles que nada têm. Então, deixo essa contribuição. Acredito que essa combinação de medidas, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e a criação do fundo, através dessa PEC que cria esse novo tributo, possibilitará avançar definitivamente na direção do ICMS mais moderno e harmônico, de maior justiça tributária e social e do desenvolvimento das áreas menos dinâmicas do país, realizando, enfim, o ideal esculpido no artigo 3º da Constituição Federal, que inscreve entre os objetivos fundamentais da nação a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. A redução das alíquotas interestaduais de ICMS porá um ponto final à guerra fiscal, fortalecerá as finanças estaduais, criará maior harmonia e coesão entre os estados e representará a transformação do ICMS em um imposto sobre o consumo, em vez de um imposto sobre a produção. Eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo que esta comissão recebeu dos governadores e dos prefeitos 37 demandas para aperfeiçoamento do Pacto Federativo, que foram objetos, como aqui acabamos de testemunhar, de qualificada e competente análise por parte dos relatores setoriais, senador Antônio Anastasia, senadora Lúcia Vânia e senadora Ana Amélia. Estou convicto de que a reforma do ICMS, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, a instituição da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e a criação do imposto
sobre heranças e doações se inscreverão entre as suas iniciativas mais relevantes. Era o que eu tinha a apresentar na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.